Algo estranho e principalmente perturbador está acontecendo há algumas semanas. Durante a noite no interior da cidade, barulhos estrondosos e irreconhecíveis aterrorizam a simples casa da família e eles ficam pensativos com o que poderia ser. Será que estão ateando fogo em sua plantação? Será que estão roubando algo dele? O terror ainda habita em seus corações, já que os tempos atuais não estão mais como antes. Há alguns meses a família passa por dificuldades financeiras e a sua pequena plantação, a qual já rendeu bons sustentos, proporcionando uma vida confortável, hoje está menos produtiva e entregando o mínimo e por vezes, até menos que o mínimo para sobreviver. Essa família não sabe como serão os próximos meses e devido a isso, medidas indesejadas começam a ser consideradas. Toda a culpa recai sobre as grandes companhias que tomaram os terrenos ao redor. João, um pai de família batalhador que nunca desiste, hoje se vê deprimido com tantas perseguições e covardias que fazem com ele. Apesar de tudo, está sempre esperançoso em busca de alguma notícia boa. Pela cabeça de vários nessa situação, roubar ou prejudicar alguém seria uma boa solução, principalmente a esses grandes concorrentes. É o que pensam alguns dos amigos de João, porém para ele, não importam as tentações, jamais se destruirá sua integridade e caráter. Ainda que as condições atuais continuam o provocando. Ele segue íntegro até o fim. Mesmo com as ações que seus concorrentes vêm fazendo. Ele não pode denunciar, pois não conseguiu juntar provas. Há algumas semanas ele escuta barulhos estranhos, espécies de gritos e barulhos de tiro ou até barulhos de alguém mexendo na cerca e em suas plantações. Diversas vezes ele leva sua acompanhante sagrada, uma faca chamada facana, que é um trocadilho que vem da junção de faca com bacana, para tentar inibir qualquer ameaça que possa ser. Infelizmente suas investidas nunca trazem retorno e por vezes sua mente tenta pregar peças, considerando tudo ser uma ilusão. João obviamente não acredita nisso, mas nem sempre foi assim. Anteriormente ele pensava estar delirando, afinal nunca encontrava nenhuma ameaça. Até que um dia, sua esposa Maria, compartilhou com ele a percepção desses mesmos barulhos. O que claramente exclui a possibilidade de sua mente estar gerando todas essas fantasias, afinal, a mente dele não poderia controlar a de sua esposa. E qual seria a chance de duas mentes estarem conectadas nesse mesmo propósito delirante? João e sua esposa vêm de família humilde e muitas coisas são incógnitas para eles. Não só esse desconhecimento intelectual, mas também sobre o quão perverso um ser humano possa ser. Eram pessoas simples e ingênuas. Não queriam arrumar confusão, apenas viverem suas vidas em sua pequena fazenda. Assim sendo, não imaginavam que poderia ser alguém causando todo esse incômodo e perturbação durante as noites, portanto atribuíram isso a algum tipo de situação sobrenatural, como se estivessem sendo punidos por criaturas malignas. Mas punidos pelo quê? É o que eles pensam. Essa família sempre foi cativante e solícita, resultando em grande carinho pelas pessoas. Buscam ajudar os próximos, como já fizeram diversas vezes. 3 vezes na semana João e sua família vão até a cidade. Ele e seu filho Jorge entregam pedidos feitos pelos comerciantes e moradores. Enquanto isso, sua filha Carol e esposa Maria ficam responsáveis pela venda em sua pequena loja estabelecida na calçada. Já tiveram casos de pessoas com fome implorando por ajuda, e a família mesmo com suas vendas diminuindo com o tempo, nunca negaram. Maria e João infelizmente conhecem como é passar fome e por isso ajudam o máximo que podem. João aprendeu a fazer manutenção em motores de trator e alguns outros equipamentos usados em fazenda enquanto era jovem, graças ao seu grande pai que inclusive deixou de sua herança a fazenda. Assim sendo, diversas vezes ajudou pessoas com carros enguiçados e não somente isso, também deu carona a estranhos e o melhor, nunca cobrou nada por isso. Era seu coração que ditava suas ações. Mas agora, João nunca imaginaria que alguém faria algum mal a eles, então só restava culpar seres malignos invisíveis aos olhos. E será que de fato seriam esses os verdadeiros culpados? As vendas caíram bastante quando grandes agricultores e indústrias descobriram as oportunidades em sua cidade fazendo com que o sustento da família reduzisse drasticamente. A sua renda era constituída basicamente pelos comerciantes e pessoas que devido ao carinho que tinham por eles, pagavam um preço ainda que maior. Os preços divulgados por essa grande concorrente eram impossíveis de competir, e alguns comerciantes que outrora compravam com eles, foram obrigados a encerrar a parceria. Mas não somente isso, alguns comerciantes alegavam que a qualidade decaiu bastante e estava longe de ser como foi antes. João ouvindo isso se entristecia grandemente, não sabia o motivo para estar acontecendo tudo isso.
Sua forma de cuidar das plantações nunca mudou desde que seu pai passou a vida o ensinando. Então o que poderia ser? Ele pensou. João não sabe como sair dessa situação. Sua grande preocupação é proporcionar o melhor à sua família, mas como isso seria possível com as vendas tão baixas? Ele se senta em um pequeno estabelecimento e, ao lado de seu amigo de infância, compartilha suas dores. Eu ouço sons estranhos, parecem animais, e logo em seguida passo sobre minha terra. Como se estivessem fazendo algo à minha plantação, mas quando chego lá, não encontro nada. Será que estou sendo punido por algo sobrenatural? João desabafa. Seu amigo fica pensativo e ele, tendo mais convívio com as pessoas, conhece melhor sobre as maldades que habitam na terra. João, eu acho que estão invadindo sua terra, seu amigo responde. E por qual motivo? Minha plantação é tão pequena. Esse povo engravatado está comprando tudo, estão dominando a cidade, e seus alimentos ainda são vendidos para diversos comerciantes. João fica perplexo e pensativo por um tempo até responder. Então devem ser eles. Estão destruindo minha plantação. João começou a ligar os fatos e compreender tudo. Só pode ser isso. Suas plantações não eram arrancadas ou destruídas de alguma outra forma brutal, elas não prosperavam como antes, então logicamente alguém está sabotando. João pediu algumas dicas para seu amigo, que logo apresentou algumas opções. Sugeriu fortalecer as cercas, colocar armadilhas, alarmes, câmeras ou, ainda melhor, conseguir um cachorro para vigiar. João não estava com muito dinheiro, e se sentiu impotente para realizar quaisquer dessas opções. As condições financeiras de seu amigo também não eram boas, então seria difícil ajudar, porém, como um grande amigo, ele se propôs ser o vigia da noite. João deu uma risada e perguntou se era isso mesmo, a fim de confirmar o que foi falado. Na mesma noite, seu amigo estava lá, decidido a encontrar o invasor. Infelizmente ou felizmente as invasões pararam, o que fez João se sentir frustrado com as acusações feitas por seu amigo. Eu acho que talvez vocês estejam ouvindo coisas mesmo. Na próxima noite em que o vigia não foi, os barulhos retornaram e João, ao ouvir o primeiro sinal, corre em direção às plantações. Fortalecendo sua frustração e agora a ira, não encontra nada. Ele volta para casa enfurecido. Querido, nós vamos descobrir, tenha calma. Maria diz. No dia seguinte, João vai à cidade e, pelo caminho, encontra uma oportunidade de trabalhar com mecânica meio período. Uma ótima notícia para João, que logo se candidatou e não demorou muito para ser chamado. Com essa renda a mais, a condição da família melhorou e João não se importava de precisar se esforçar ainda mais, e de ter mais algumas noites de sono mal dormidas. Sua grande missão como homem era sustentar sua família e prover o melhor. Empolgado, ele chega em casa e rapidamente conta à sua esposa e família a sua novidade. Todos compartilham a mesma felicidade, é uma família unida e, sobretudo, feliz. Uma boa notícia é sempre um ótimo acalanto para as perturbações em nossas mentes e não foi diferente para eles. Com esse dinheiro, podemos cuidar e investir em nossa fazenda e finalmente capturar quem está destruindo nossas plantações, João diz empolgado. Todos sorriem e sentem a mesma empolgação. No primeiro dia de trabalho, um contratempo afeta o dia de João. Seu carro para de funcionar e, ao sair dele para efetuar um conserto, pisa e escorrega numa lama decorrente de um temporal terrível que ocorreu no dia anterior. Mesmo com toda essa situação desagradável, João ainda mantém um sorriso no rosto e continua seu trajeto para seu novo trabalho. Estacionando em frente ao local, ele desce de seu carro e pede em seus pensamentos que o seu estado atual não o faça ser demitido. Até porque não foi culpa dele. Fechando a porta e se dirigindo ao estabelecimento, João desvia sua atenção e quase é atropelado por um carro. O motorista o xinga e julga constantemente. Que cara pobre e todo sujo. É um mendigo. Credo. O motorista diz. O motorista era Cláudio, um advogado de sucesso que recentemente chegou na cidade e está encarregado da área jurídica de uma das grandes empresas agrícolas e concorrentes de João, o homem que Cláudio julgou ser de baixo valor. A vida de Cláudio sempre foi repleta de luxo e oportunidades incomuns para a grande maioria da população, atrelada a uma educação repleta de arrogância e prepotência com estímulo a fazer o que for preciso para gerar conquistas, independente de ferir os sentimentos e causar danos aos outros. Talvez por isso julgou um homem pelo visual sem ao menos saber sobre sua vida. Aos 18 anos conseguiu uma bolsa de estudos para cursar direito, e antes de se formar já tinha um lugar pronto para trabalhar. O escritório de advocacia de seu pai, um advogado de grande renome. Pelas facilidades e ambiente que conviveu, sua visão sobre o mundo era limitada ao seu mundo arrogante e, por consequência, distorcida.
No fundo vivia alguma confusão mental, temia não gostar de investir nos caminhos que está seguindo e desapontar seu pai, a quem desde sempre busca a inalcançável admiração, e sair desses caminhos prescritos poderia significar o fim de seu vínculo com o seu pai, um vínculo talvez ilusório e que possivelmente seja o grande culpado por todos os desastres em sua vida, e em especial um envolvendo João, o qual iremos nos deparar ao longo da história. Talvez sua paixão fosse algo ainda longe de seus pensamentos, e seu coração o enganou por tantos anos. Graças aos contatos de seu pai, Cláudio teve uma oportunidade de emprego na cidade de João. Contratado para gerenciar a área jurídica da empresa. Cláudio sabe e consente em relação aos acontecimentos com pequenos fazendeiros que já perderam tudo ou atuais, o que inclui João, mas claramente não se importa, afinal para ele são pessoas irrelevantes. Isso se confirma quando vê João descendo de seu carro e dirige a ele grande desdém. João, seja bem-vindo, vejo que você passou por algum problema, né? Seu patrão brinca. Me desculpe, meu carro deu problema e precisei descer para arrumar, e nesse momento tive o azar de pisar numa poça cheia de lama e ficar assim, João responde apreensivo. O homem solta uma risada e não se incomoda. Não se preocupe, pois você vai ficar muito mais sujo mexendo nesses motores, o homem brinca. João animado começa seu primeiro dia. Tudo corre muito bem e por sorte somente poucos casos apareceram para consertar, então o dia terminou sendo agradável e pouco cansativo. No caminho de volta, João carrega não somente o seu primeiro pagamento, mas também um sorriso contagiante. Chegando em casa, ele é recebido com beijos e muito carinho, principalmente depois da notícia. Mesmo tendo tão pouco, João tem uma felicidade que falta na vida de Cláudio, e um dia ele sentirá essa verdade. Cláudio recebeu a informação que sobrou um pequeno fazendeiro ainda interferindo nos negócios da empresa que trabalha, e analisando a situação, aprovou uma medida para prejudicar João e sua família. Um ato desumano que está por vir. Na mesa de jantar, João conversa com sua família, perguntando como foi o dia. Se interessa pelos assuntos escolares de seus filhos e todo riem quando Maria conta sobre o que aconteceu no dia de hoje. Um homem estava correndo pela cidade inteira atrás de seu cachorro que se soltou da coleira. Ao se cansar, ele parou em frente à nossa loja e perguntou se eu vi algum cachorro com as tais características. Eu disse que vi um cachorro passar correndo bem rápido e ir na direção contrária. Eu me senti contagiada a ajudá-lo e corri junto com ele. Quando eu volto para a loja, adivinha quem estava lá? O cachorro pulou para pegar o cacho de banana pendurado e estava comendo deitado no chão. Foi uma cena bem engraçada. O homem, com alívio por encontrar seu cachorro, se desculpou pela situação e insistiu em pagar pelo prejuízo. Eu disse que não precisava se incomodar, mas se quisesse ajudar eu seria grata se ele fosse um cliente fixo. E assim conquistamos mais um cliente. Ele saiu de lá com diversas frutas compradas. A família fica muito empolgada e satisfeita com essa onda de notícias boas, mas infelizmente para João, isso não parece o bastante e logo se entristece pela sua plantação não ser a mesma de tempos atrás. Inconformado com tudo isso, sua frustração toma conta, pois ainda não tem dinheiro suficiente para pagar por alarmes ou câmeras de segurança. Ele clama para que algo bom aconteça em relação à sua fazenda. No dia seguinte, João se prepara para seu segundo dia de trabalho e dessa vez não foi prejudicado com algum contratempo. Enquanto está deitado no chão arrumando a parte inferior de um motor que recentemente chegou, ele começa a sentir uma respiração e de repente lambidas em uma de suas pernas que ficou para o lado de fora. Com o susto tomado, ele sai debaixo daquele carro e se depara com uma possível notícia boa que ele tanto clamou. Era um cachorro de grande porte. João nunca havia visto ele ao redor ou em outras partes da cidade. Até considerou ser o cachorro de um novo cliente que outrora fugiu. No entanto, lembrou das características contadas por Maria e percebeu não ser o mesmo animal. Garotão, está perdido por aqui? João diz. O cachorro se senta no chão e solta alguns latidos como se estivesse respondendo à pergunta antes feita. Você tem fome? Pois eu tenho. O cachorro late novamente, quase confirmando que entende a língua humana. João acaricia sua cabeça e o leva para dentro, prometendo-lhe oferecer algo para comer. Quando abre a geladeira, encontra uma opção perfeita. Um pedaço de carne crua. João então corta uma parte para ele e outra para o cachorro. Na sua, ele tempera ao seu gosto, e em seguida usa frigideiras diferentes para fritar as respectivas carnes. O cachorro, que ainda sem nome, parece entender perfeitamente a situação, e aguarda silenciosamente pela sua refeição, por vezes se aproximando de João e usando de lambidas como agradecimento. João corresponde fazendo carinhos em sua cabeça.
Finalmente pronta, João separa 2 pratos e serve a refeição ao cachorro, que está comportadamente sentado ao lado de sua mesa. Em poucos segundos, o animal devora o alimento, fazendo João pensar o quanto ele devia estar faminto, e se compadece cada vez mais. Acho que você não deve ter um lar, não vejo coleira e seu estado físico não condiz também. Quer ser da minha família, meninão? Ou melhor, Fred? João pergunta. O animal olha para João como se estivesse raciocinando sobre o nome dito e então responde com um latido que se pode entender como uma aprovação. Então é isso, hoje você volta comigo, Fred. João afirma. E qual medida Cláudio tomou? Vamos descobrir quando a noite chegar. Após Cláudio pedir para informantes descobrirem tudo sobre o pequeno fazendeiro, sua prepotência foi alimentada, ao saber que João, por motivos financeiros, arrumou um trabalho de meio período para aumentar sua renda prejudicada pelas atitudes da empresa. Seu sorriso entregava a satisfação de ver as medidas que João precisou tomar para melhorar sua qualidade de vida, e o bom retorno quanto às ações destinadas a sabotar a pequena plantação. Como alguém poderia sentir tamanha satisfação em prejudicar um homem honesto e humilde como João? Gente, cheguei e tenho algo para apresentar a vocês que certamente irão adorar. João anuncia entusiasmado. A família imediatamente o encontra na sala e a recepção é marcada por grande alegria ao conhecer o novo membro da família. Esse é o Fred, João informa antes que a família se aproxime e recepcione o cachorro com grande entusiasmo e carinho. Ao chegar a noite o terror retorna, mas dessa vez temos um guardião, que como uma espécie de atitude de gratidão, Fred por conta própria se candidatou a proteger a fazenda e avisar sobre qualquer atividade suspeita. Fred late sem parar até que de repente se cala e alguns tiros são ouvidos. Minha nossa! Eles fizeram algo com Fred! Maria exclama desesperada. João corre em direção à sua plantação e lá encontra Fred vivo e sem ferimentos, exceto um pouco de sangue em sua boca e um pedaço de tecido rasgado. Fred atacou o invasor. João grita. Seu entusiasmo e alegria o tomaram conta ao ponto de ignorar o que o invasor conseguiu fazer. Uma espécie de ácido tóxico foi derramado incapacitando o solo de gerar novas plantações. Uma medida ainda mais forte que as tomadas anteriormente, as quais se baseavam em jogar um veneno mais fraco que atraía pragas. Para João, o foco é na alegria atual sobre o ato heróico daquele novo membro da família. Cláudio, ao saber desse ocorrido, responde com uma alegria parcial, pois devido ao ataque daquele cachorro, o invasor foi interrompido de prosseguir com o plano completo. Portanto, uma nova invasão será programada, e Cláudio ordenou que fizessem algo com o cachorro. Dirigindo pela cidade, ele encontra João deixando sua mulher e filha na sua pequena loja e assim permanece as observando. Ele está curioso para juntar novas informações e assim atacar apropriadamente. De repente, ele observa uma das boas ações comuns no cotidiano da família. Um homem faminto e sem condições financeiras pede algo para comer. Apareceu um rato pedindo comida, isso aí é um atraso para o país. Cláudio murmura. Sua feição transita de um olhar de admiração para desgosto ao notar que Maria estende um prato com algumas frutas ao homem necessitado, e se incomoda com a não exigência de qualquer quantia e o valor mais importante é a satisfação de saciar o desejo de um homem faminto. Como ela pode dar algo de graça para esse homem? Ninguém me dá algo de graça, tudo tem o seu preço. Que mulher estranha! Cláudio está inconformado, mas em seu âmago sente uma admiração velada. Sua criação não poderia ensiná-lo sobre esses valores, mas a vida irá, e em seu coração algo acorda, junto ao discreto e momentâneo estado de admiração. Cláudio, com um olhar de desaprovação, liga seu carro e vai embora. Dessa vez ele pensa em algo. Decide ir até o novo trabalho de João e prejudicá-lo com alegações falsas sobre seu serviço. Sua intenção é destruir a vida de João, que nada fez a ele e apenas deseja prosperar em sua humilde vida. O chefe de João fica perplexo com as afirmações tão bem fundamentadas. Cláudio estudou oratória e persuasão por longos anos durante sua formação acadêmica, permitindo-lhe conquistar muitas coisas através de enganações e falsas promessas. Após ir embora, o chefe de João o chama e confronta sobre o que o homem que ainda está à vista lhe contou. João de longe chama pelo homem e, respondendo ao chamado, é possível ainda ver um vislumbre de seu rosto e sua vestimenta elegante. Caminhando em direção ao homem, João deixa o chefe falando sozinho e antes que possa se defender, ele escuta que está demitido. Cláudio então vira para João e começa a rir. É só o começo, eu irei lhe destruir. João mal consegue responder e cai de joelhos ao chão se lamentando sem parar. Agora o que eu irei fazer? Minha plantação foi quase inteira destruída, o que será de mim e minha família?
João derrama lágrimas desesperadoras que formam um círculo de água abaixo de seu rosto. Cláudio vira as costas e volta para o seu carro. Por que você está fazendo isso? Você é daquela empresa? João pergunta desesperado. Cláudio para, e olha para João fixamente, assentindo e lançando um sorriso debochado, enquanto entra em seu carro e se retira. João desgovernado não sabe o que fazer. Ele retorna para conversar com seu chefe, mas de nada adianta. As palavras enganosas ditas por Cláudio eram mais fortes que a honestidade de um homem íntegro. Horas se passam e Maria fica preocupada com a demora de seu marido, e a frustração toma conta a cada ligação não atendida. Quase à noite, João aparece. Totalmente debilitado, quer seja pelo álcool, quer seja pela sua tristeza profunda. Querido, onde você estava, e por que está alcoolizado? Você não é de fazer essas coisas, Maria pergunta preocupada. Está tudo acabado. João responde conformado. Eu conheci o homem que está destruindo nossas plantações, mas não somente isso. Ele foi ao meu trabalho e contou mentiras causadoras da minha demissão. É isso que aconteceu, esses homens inteligentes querem me destruir. O meu antigo chefe nem quis me ouvir. Eu sou um homem decente e honesto, mas minha palavra de nada vale frente às mentiras de um homem rico e destacado. Maria fica chocada e não sabe o que responder. Precisamos vender nossa humilde casa, é a única coisa que sobrou ou iremos morrer de fome. João comunica. Maria, ao assimilar a gravidade desse problema, começa instantaneamente a chorar copiosamente. Com a madrugada chegando, novamente barulhos retornam. João não se enfurece mais como antes, talvez tenha se rendido ao problema e aceitou a sua derrota. Sua alma guerreira está machucada e dormente. Até que algo muda totalmente sua situação e o guerreiro é despertado. Barulhos de tiros e gritos são escutados junto aos latidos de Fred. João imediatamente corre em direção aos barulhos, e lá, encontra um homem quase concluindo o plano de destruição total das plantações, se não fosse Fred que late e ameaça mordê-lo. João nota que o homem está puxando a arma da cintura e aponta para Fred, insinuando causar qualquer mal sem pudor algum. Ele grita irritado para tirar o cachorro de lá ou ele irá atirar. João, percebendo a iminência de um tiro, pula na frente de Fred e grita com o invasor para deixar sua casa, mas não dá tempo, o tiro foi dado e atinge de raspão seu ombro direito. O invasor assustado foge em disparada, e lá, apenas sobra João caído de joelhos ao chão, enquanto Fred tenta socorrê-lo de alguma forma, seja lambendo seu rosto ou latindo sem parar na tentativa de chamar alguém. Jorge é o primeiro a ouvir os latidos e correr em direção ao seu pai. Preocupado e desesperado, ele não sabe como prosseguir com a situação, e responde com lágrimas seguidas de soluços. Calma, meu filho. Seu pai vai ficar bem, não é nada demais. Me leve ao hospital, João diz acalmando seu filho. Maria e Carol chegam ao local e antes de começarem a se desesperar, Jorge as abraça e diz que está tudo bem, mas João precisa ser levado ao hospital. A família cuidadosamente ergueu João e com cautela levaram ele até o carro. Fecharam a porta e, para aumentar o desespero, 2 tentativas foram necessárias até terem sucesso ao ligar o carro. Infelizmente o carro deles não está em boas condições, igual à casa, que por onde anda é possível encontrar pontos que demandam reparos e reformas. O foco deles não é esse, é cessar o que quer que esteja destruindo sua plantação e se reerguerem novamente. Chegando ao hospital, o médico analisa o ombro de João e com calma e serenidade acalma sua família. Em razão daquele tiro ter sido apenas de raspão e não ter penetrado, a situação é completamente controlada. Assim sendo, alguns curativos foram feitos e remédios prescritos. Em pouco tempo a família estava liberada para voltar para casa, e antes que essa notícia boa pudesse trazer paz para o lar, a mente de João evocou toda sua preocupação e o desespero prevaleceu novamente. A situação da família está bastante complicada e a perspectiva sobre o futuro é quase inexistente. Enquanto isso, no escritório de Cláudio só há comemoração. Sua ordem foi cumprida. Entretanto, algo ainda que discreto e inconsciente está em sua mente. Ele reflete sobre o porquê João iria se jogar na frente de um simples cachorro, era só um cachorro. Murmura que João é um homem fracassado, que entrega sua vida a qualquer um, mas em seu âmago há uma admiração que um dia virá à tona. Cláudio se sente orgulhoso de seus trabalhos e liga para seu pai na intenção de receber um elogio, mas suas expectativas são destruídas. Cláudio, você é um fracasso total. Se fosse eu já teria destruído esse homem há muito tempo. Como que você me leva dias para conseguir esse trabalho medíocre? O pai de Cláudio diz. Mas pai, eu consegui destruir a plantação desse homem e o trabalho de meio período que completava sua renda.
E não só isso, ele está machucado e precisará gastar dinheiro que não tem com remédios. Por que você não consegue me elogiar e sentir orgulho? Eu fiz tudo direitinho. Cláudio, eu estou cansado da sua voz e de seus fracassos, eu gastei tanto dinheiro para te formar um grande homem e olha o que você é, um inútil. Diferente de seu irmão que fundou sua própria empresa e é um grande advogado. Cláudio, com a voz trêmula e lágrimas compondo seu rosto, se emudece e apenas ouve a voz de seu pai até a ligação acabar. Cláudio passou sua vida tentando ganhar a aprovação e admiração de seu pai e apesar disso, a cada tentativa sente que está tão longe de conseguir. Suas ações perversas são alimentadas pelo ódio que sente de seu irmão e de seu pai, formando um ciclo infinito devido ao fracasso de alcançar suas ambições. Seu pai o odeia, é o que ele pensa. Então precisa ser cada vez pior, cada vez mais perverso para ter a atenção de seu pai, é assim que conclui a partir de seu raciocínio. Querida, precisamos vender nossa casa e o que sobrou da nossa fazenda. Esse homem vai voltar com seus funcionários e vai destruir o pouco que sobrou da nossa fazenda. A gente vende a casa e a fazenda por R$35 mil. Se vendermos o carro e o que nos restou da última colheita, podemos fazer uns R$40 mil ou talvez mais, o que acha? Maria está em transe e não consegue responder, é difícil para ela compreender que precisará desistir de onde dedicou sua vida toda ao lado de seu marido e filhos. E por quê? Porque um homem perverso, infeliz, egoísta e ganancioso os odeia a custo de nada. São pequenos fazendeiros que não interferiam em muita coisa, tudo isso foi feito por maldade. Assim ela conclui. Com um semblante choroso ela assente. Não há o que ser feito. No dia seguinte, Cláudio segue a família e dessa vez ele manda um infiltrado para causar uma situação desagradável. Ele pede que seu funcionário se finja de morador de rua e roube uma fruta. De longe Cláudio observa e filma com seu celular ansioso para o momento. Olá! O senhor precisa de algo, sente fome? O homem tira de sua cintura uma arma e diz, cala a boca e me passa seu dinheiro, me passa tudo o que tem. Maria fica nervosa e diz, senhor, por favor. Não temos nada. Nossas vendas estão muito fracas devido à empresa nova que está nos prejudicando. Eles entram em nossa casa e destroem nossa plantação. Até atiraram em meu marido. Por favor. Se o senhor tiver fome, eu lhe dou algo para comer, mas não leve nosso dinheiro que é tão pouco. O homem ordenado por Cláudio perde suas forças e deixa sua arma cair. Em seguida ele pede desculpas e diz que não queria mais essa vida, deixando R$500 no balcão e correndo em disparada, sumindo no horizonte. Cláudio está atônito com o ocorrido e reflete sem notar que está admirando constantemente essa mulher e sua família. Como essa mulher convenceu aquele homem tão maldoso a desistir, o que será que ela tem? Que tipo de valores eles têm? Cláudio volta para sua casa e continua sua vida, um pouco conturbado pela situação, mas sua perversidade ainda está viva, mas nem tanto assim já que, como observamos, ela está sendo afetada. Num jantar em família, Maria conta sobre o ocorrido e todos ficam espantados. Isso nunca ocorreu por aqui, Carol diz. Todos assentem. Nossa cidade sempre foi tão segura, será que é alguém daquela empresa tentando nos fazer ainda mais mal? Jorge indaga. Alguns dias depois, João e Maria já estão decididos sobre a medida desesperada de vender tudo o que tem, e então colocam uma placa de venda em frente à casa. Voltando para casa após um dia de trabalho, Cláudio recebe uma ligação de um dos seus informantes a respeito da placa de venda na propriedade de João. Cláudio logo se interessa e se sente aguçado com essa nova informação e pergunta se ele sabe a quanto está sendo vendido. O informante diz que ligará para o número informado na placa e se passará por alguém interessado. Tal notícia aflora sua ganância de ser melhor que seu irmão, e vê uma grande oportunidade para finalmente destruir João e conseguir a tão desejada admiração de seu pai. Após alguns minutos, seu informante liga novamente e informa o valor pedido de R$35 mil. Cláudio solta uma gargalhada e diz: que valor patético, meu carro custa muito mais que isso. É um homem fracassado com uma família enorme que atrasa seu desenvolvimento, imagina ter que gastar tanto dinheiro com eles. E aquela mulher que dá comida de graça a qualquer um, é um grande prejuízo que causa. Talvez se ele não os tivesse, poderia ser mais parecido comigo, ou seja, mais bem-sucedido e feliz. Coitado desse homem, não tem nada igual ao que eu tenho, eu aposto que ele daria tudo para ser parecido comigo. A princípio, Cláudio é um homem equivocado, não acham? Ele muda a direção de seu carro e corre até o banco para sacar o dinheiro. Chegando lá ele conversa com o funcionário e pede para sacar R$500 mil.
Sua intenção é deixar clara a perversidade de oferecer 28 mil para João, enquanto esbanja sua maleta aberta com uma quantidade muito maior. Ele anseia pelo semblante de frustração causado pela humilhação. É a jogada final para ganhar o amor de seu pai, e ser o filho favorito. Senhor Cláudio, sinto lhe informar, mas a sua conta foi deletada e desvencilhada da conta de seu pai. Como assim? Cláudio interrompe. O senhor não tem mais acesso ao dinheiro da sua família, o que lhe está disponível são os 560 mil reais, gostaria de sacar. Cláudio se enfurece e liga para o seu pai. Pai, por que fez isso comigo? Você ainda me pergunta? Você é fraco e inútil. Às vezes me arrependo de ter tido você. Ainda nessa idade e fica pegando meu dinheiro. Eu cansei. Pai, eu vou acabar com o fazendeiro hoje, vou comprar tudo dele por uma merreca enquanto tenho a caridade de expor um dinheiro que ele nunca seria capaz de acumular. Você irá descongelar a minha conta e me admirar? O pai de Cláudio se silencia e reflete por um tempo até dizer que essa é a última chance. Cláudio entusiasmado pede para o funcionário liberar 528 mil reais. Ele não vê a hora de humilhar e destruir por completo João e ver a cara de arrependido por ter uma família grande que exige tanto ao ponto de impedir sua prosperidade. Pois quem sabe se eles não o atrasassem, poderia ter uma grande fazenda e ser forte o suficiente para ser admirado pelos concorrentes, e ser quem ataca, em vez de ser tão pateticamente atacado. Animado, ele dirige em direção à fazenda de João. Olá, João! João, ao se deparar com o rosto desse homem perverso, fecha suas mãos e lança um soco em sua direção enquanto grita. Você destruiu minha vida. Cláudio dá um passo para trás e consegue desviar. Calma, homem miserável. Eu vim lhe ajudar e você me recebe assim? Soube que está vendendo sua casa e vim comprar. Nessa maleta tenho dinheiro. Posso entrar? João, mesmo receoso, permite a entrada. Cláudio, ao entrar, julga a decoração e o interior da casa. Que casa horrível, mas que bom que não precisará morar mais nela. No entanto, com o quanto irei lhe pagar, talvez a próxima casa seja muito pior. Se você tivesse mais dinheiro, igual esse aqui que eu tenho, Cláudio abre a maleta e ostenta os 528 mil reais, poderia comprar uma casa bem grande e sair dessa vida miserável. Os olhos da família brilham ao ver tanto dinheiro, nem sabiam que era possível alguém ter isso tudo. Esse semblante de surpresa é o que aguça a perversidade em Cláudio, que logo retorna ao assunto. Indo direto ao ponto, minha oferta é de 28 mil reais por tudo. O que? Isso está abaixo, eu quero 35 mil reais, João exclama irritado. Se vocês não venderem, eu destruirei isso aqui até amanhã e sua casa não valerá nem os 28 mil reais. João olha para sua esposa e irado ele tenta novamente atacar Cláudio, que logo se esquiva e acerta um contragolpe. Até nisso você é patético? Cláudio diz. Estou indo embora. Então João cabisbaixo diz. Espere, eu aceito. Cláudio, com um sorriso no rosto, abre novamente a maleta e entrega a quantia, contando lentamente para provocar João, inclusive deixa cair algumas notas. O seu carro eu não me importo, não quero comprar. Cláudio, após entregar o dinheiro, se retira. E dentro de seu carro ele começa a gritar de comemoração, até que de repente ele sente alguma pontada no peito. Seria arrependimento e culpa? João, entristecido por se desfazer da fazenda tão amada por seu pai e por um valor abaixo que gostaria, vai até a cidade para fechar para sempre as portas de sua loja. Cláudio tenta insistentemente ligar seu carro e após 3 tentativas ele liga. Rapidamente liga para seu pai a fim de contar a novidade. Pai, eu destruí completamente aquele homem, só deixei ele com o seu carro velho e destruído. Mas não somente isso, eu paguei um valor bem abaixo daquele que ele pediu graças às técnicas de negociação e chantagem que aprendi com o senhor. O pai de Cláudio cai na gargalhada. Cláudio, você é mesmo muito ingênuo, por isso nunca terá minha admiração. Eu estava mentindo quando disse que era sua última chance e iria descongelar sua conta. Você não faz mais parte da família. Inclusive liguei para a empresa e você foi demitido. Cláudio xinga seu pai e imediatamente abre a janela para arremessar o telefone com toda a força para longe de seu carro. Estou cansado disso tudo. Ele exclama enfurecido. Por alguns minutos ele transita entre gritos, choros profundos até encontrar o silêncio revelador. Entende que sua vida agora está liberta e pode ser o que quiser, tudo o que aprendeu não era para sua felicidade e sim para a felicidade de seu pai, a qual buscou incessantemente e nunca conseguiu. Voltando para sua casa, seu carro agora desliga de vez e não pega, apesar de tantas tentativas. João, voltando para casa, encontra Cláudio enfurecido chutando o carro enquanto tenta descobrir o problema.
João, acima de tudo complacente, decide parar atrás e caminha a fim de ajudá-lo. Parece que temos algum problema. Eu sei mexer com motores, deixa eu ver. Cláudio, ao se deparar com quem era, fica, sem palavras e totalmente atônito. João? Você está me ajudando? Por quê? Cláudio, quase gaguejando, pergunta. Porque eu sou um homem bom e apesar de tudo que você fez, eu lhe perdoo. Sua vida deve ser muito infeliz para fazer o que fez. Cláudio perde as forças e seus joelhos caem ao chão. Com seus olhos encharcados de lágrimas, ele diz: Me desculpe por tudo. Eu estava tentando impressionar meu pai e ser o filho favorito dele, em vez de meu irmão. Eu nunca consegui alcançar e nem conseguirei, porque meu pai me odeia e tirou tudo de mim, eu não tenho mais nada. Achei que tivesse tudo, que era tudo sobre ser milionário e possuir um alto patrimônio, mas eu estava enganado. Eu nunca quis ser advogado. Me desculpe por destruir a sua vida. Você é um grande homem que nunca conseguirei ser. João lentamente se aproxima de Cláudio e dá um forte abraço duradouro. Eu lhe perdoo. Agora seu carro está pronto, pode partir. Pode fechar o capô para mim e olhar a suspensão? Pois acho que tem algo estranho e temo que possa quebrar com o carro em movimento, mas não quero me aproveitar de você. Cláudio pergunta enquanto planeja algo e corre em direção ao carro de João. João, após alguns minutos, retorna dizendo que está tudo correto. Cláudio se aproxima e pede um último abraço antes de dizer adeus. João abre seus braços e assim realiza seu pedido. No ouvido de João, Cláudio diz: Gostaria que um dia pudéssemos ser amigos. Tenho tanto a aprender com você, mas acho que não mereço nada disso. Adeus. Após voltar para o seu carro, João nota que tem uma maleta dentro de seu carro que claramente não pertence a ele. Ele pensa o quanto é uma maleta parecida com a que Cláudio carregava, e quando ele se aproxima, confirma sua dedução ao ver o nome de Cláudio escrito. Então ele abre e é a maleta com R$500 mil. João fica atônito e imediatamente busca algum número para ligar ou até tenta alcançar Cláudio. Quando ele mexe a maleta de lugar, encontra um papel com algo escrito: Me perdoe por tudo. Use esse dinheiro para melhorar a sua vida. Eu tinha todo o dinheiro desse mundo, mas não tinha o que você tem, uma família que o ama acima de qualquer situação. Eu pagaria tudo para ter a sua vida e não o contrário, como sempre imaginei. Adeus, querido João. Essa história é repleta de ensinamentos, não acha? Deixe nos comentários a lição mais valiosa que você viu nesse vídeo. E se essa história lhe agradou, deixe um like e se inscreva. Também compartilhe com seus amigos e parentes. Até mais!